A Copa do Mundo chegou e esse é um ótimo momento para se aprender inglês. Você já se perguntou quais são as palavras utilizadas pelos nativos durante uma partida de futebol? É isso que eu vou trazer aqui, frases e palavras em inglês sobre futebol. Vamos começar aqui por palavras básicas, como por exemplo, team. Team significa time e pode ser utilizado em frases como Brazil is the best team. Brasil é o melhor time. What team do you support? Support aqui significa torcer. Então, no caso, fica What team do you support? Que time você torce? Que no caso, uma pergunta. E Brazil has a good team this year, que significa Brasil tem um time bom esse ano. E essa palavra team é utilizado em todos os esportes, quando você quer se referir ao time, ao grupo que faz o jogo. E quando você quer falar sobre um jogador só, você pode utilizar player. Ou também no plural, como jogadores, players. E temos essas frases de exemplo. That player scored 2 goals. Esse jogador, aquele jogador, marcou 2 goals. Goals é outra palavra que a gente vai ver também mais para frente. He is one of the best players. Ele é um dos melhores jogadores. Quando a gente usa one of the best, a gente quer dizer um dos melhores, porque best significa melhor and one of significa um dos. E nessa palavrinha aqui, o of, você pode perceber que mesmo terminando com F, os nativos eles utilizam um som de V. He is one of. Em vez de fazer one of, eles utilizam one of. É um som que vai puxando o V para o final. Então você pode repetir aqui comigo. He is one of the best players. E também temos aqui uma pergunta. Who is that player? Quem é aquele jogador? E aqui, ao invés de who is, a gente pode utilizar whose. Dessa maneira aqui, que é uma abreviação de who is. E fica uma pergunta soando mais natural. Em vez de perguntar who is that player, você pode perguntar who's that player. E temos também match. Match significa partida. Isso também vale para qualquer tipo de esporte. Todos os esportes em inglês, quando a gente vai falar de uma partida daquele esporte, a gente pode dizer match. E nas frases aqui nós temos The match starts at 7 p.m. A partida começa às 7 da noite. Para quem não sabe ainda, AM, depois do horário, a gente utiliza quando a gente está falando de manhã, e PM quando está de tarde ou de noite. Então, 7 p.m. seria 7 da noite. It was the best match of the season. Foi a melhor partida da temporada. Season aqui significa temporada e pode se utilizar também como um verão, um inverno, são o season, que é o significado da palavra. Pode ser estação ou também temporada nesse contexto esportivo, que é um período de tempo em que os jogadores jogam uma liga, eles jogam um campeonato, como por exemplo a World Cup, a Copa do Mundo. E uma pergunta, when is the match? When a gente usa quando a gente quer falar de tempo. Então, when is the match significa quando é a partida. E também temos stadium. Stadium, que significa estádio, o local onde tem o campo que vai se jogar a partida de futebol, que vai ser jogada. E esse também serve muito para outros esportes. E além de stadium, stadium é o local, o conjunto inteiro de onde é jogado o futebol. Você pode utilizar também pitch, quando você vai falar somente do campo, sem contar as torcidas,
a área das torcidas, somente o campo, o gramado, você chama de pitch. E utilizando frases aqui para o stadium, você pode falar, por exemplo, this is a big stadium. This is quando está perto, então provavelmente quando você está dentro do estádio, do stadium, você usa this is a big, você usa o this is, como por exemplo no this is a big stadium. Esse é um estádio grande. E aqui uma pergunta, where is the stadium? Where é quando a gente where indica um local. Então aqui fica onde é o estádio. Where is the stadium? E this stadium is packed. Packed é uma gíria para quando está lotado. Então, esse estádio está lotado. E quando a pessoa apoia um time, a pessoa torce para aquele time, ela é uma fan. So, fans significa torcedores, como por exemplo, I am a Brazil fan. Eu sou um torcedor do Brasil. Essa frase significa também eu torço para o Brasil. Então, quando as pessoas perguntam What team do you support? Você pode responder I am a Brazil fan. E aqui também thousands of fans support that team. Milhares de torcedores apoiam aquele time. The fans were singing during the match. Os torcedores estavam cantando durante a partida. Essa palavra aqui a gente já aprendeu que significa partida. E coach significa técnico. Como por exemplo aqui na frase, the coach gave an inspiring speech. Speech aqui significa discurso. O coach deu um discurso inspirador, inspiring. Our coach is very experienced. O nosso coach tem muita experiência. E the players trust the coach. Trust é quando você está indicando confiança. Então, the players trust the coach. Você sabe o que significa? Os jogadores confiam no coach. E agora vamos para as posições que os nativos em inglês falam quando estão conversando sobre futebol. Como, por exemplo, goalkeeper. Goalkeeper significa goleiro. Como, por exemplo, aqui, the goalkeeper made an incredible save. Save significando defesa. Então, o goleiro fez uma defesa incrível. E uma pergunta, who is Brazil's goalkeeper? Quem é o goleiro do Brasil? No caso, é o Alisson. E a gente pode abreviar o who is daquela forma que a gente já aprendeu anteriormente e utilizar o whose. So, who's Brazil's goalkeeper? Fica mais curta essa pergunta. E também, our goalkeeper stopped the penalty. Nosso goleiro parou o pênalti. Ou também significando nosso goleiro defendeu o pênalti. E falando em defesa, vamos aprender como se fala zagueiro. A forma de se falar zagueiro é defender, que significa literalmente defensor, que é o zagueiro. The defender blocked the shot. O zagueiro bloqueou o chute. E midfielder, que significa meio-campista. The midfielder made a perfect pass. Pass significa passe. So, the midfielder made a perfect pass significa o meio-campista fez um passe perfeito. E aqui, winger, essa daqui é muito boa porque significa ponta e winger vem de wings. Wings significa asa. Então, asas. Então, no caso, tem a asa direita e a asa esquerda, o que pode ser right winger or left winger. So, the winger crossed the ball. Cross é quando vai falar que cruzou. Então, o ponta cruzou a bola. É o que essa frase significa. E striker é o atacante. É o que faz o strike. É o que está na frente
de todo mundo para chutar a bola no gol. The striker scored the winning goal. O atacante fez o gol da vitória. Winning significa ganhando, que nessa frase, do jeito que ela está formada aqui, significa vitória. The winning goal é o gol da vitória. E agora vamos ver durante o jogo as palavras e as frases que você pode utilizar de coisas que acontecem durante uma partida, durante a match. Goal significa gol. E aqui nós temos a frase What a fantastic goal! É uma forma de construção de frase muito utilizada que a gente vai ver para as próximas palavras também. Então, o What a fantastic goal! O nativo ele vai falar What a fantastic goal! Que gol fantástico! He scored a goal in the final minute. Ele fez o gol no minuto final. E também, além do What a fantastic goal, você pode dizer só What a goal. É uma forma muito utilizada para demonstrar ênfase naquilo que foi feito. So, what a goal, mas que gol, quando quer dizer que o gol foi muito bonito, o gol foi um gol muito bom. E isso pode ser utilizado também aqui, por exemplo, para o passe. What a pass. Então, pode ser utilizado what a goal, what a pass. E a gente vai ver também, mais para frente, outras formas de utilizar esse what a. The player made a quick pass. Quick aqui significa rápido. Então, o player, que a gente aprendeu, o jogador, fez um passe rápido. His pass led directly to a goal. O seu passe levou diretamente para um gol. Então, quando o jogador faz assistência, faz um passe para alguém chutar a bola no gol, his pass led directly to a goal. E outra palavra que pode ser utilizada no what, que é o que a gente viu anteriormente, pode ser utilizada no shot. Shot significa chute. Algumas pessoas também conhecem a palavra shot como significando tiro, que também é outro significado para a palavra. Mas nesse caso, no mundo esportivo, significa chute. E você pode utilizar o what a shot. So, a gente aprendeu até agora o what a goal, what a pass e o what a shot. Também, por exemplo, aqui, his shot hit the crossbar. Lembrando que o hit, a palavra hit, é bateu. Crossbar aqui no caso seria travessão. E veja aqui como a gente não usa a palavra, parece, né, que a gente não usa o verbo no passado, porque o hit, ele no presente e no passado, ele é da mesma forma. Então, his shot hit the crossbar. O chute, o seu chute bateu no travessão, acertou o travessão. The goalkeeper saved the shot. O goleiro salvou, defendeu o gol. E falando de defesa, a gente tem a palavra save. E a gente pode utilizar, como a gente viu já nos 3 últimos, a gente pode falar what a save, para dizer mais que defesa. That was an unbelievable save. Essa foi uma defesa, aquela foi uma defesa inacreditável. The goalkeeper made the best save ever. The best, a gente já aprendeu que é o melhor. Então, o goleiro fez o melhor save, a melhor defesa. O goleiro fez a melhor defesa de todas. O ever aqui significando de todas. E nós temos aqui a palavra header, que significa cabeceio. Header vindo de head, que significa cabeça. He scored with a powerful header. Ele fez o gol, né? Ele marcou um ponto, aqui que é o que significa o scored. Ele marcou um gol com uma cabeceada muito poderosa. Powerful, poderosa. E assist, que significa assistência. That assist was incredible. Essa assistência foi incrível. E aqui, indo para a parte da arbitragem, a gente tem referee, que significa o árbitro, ou o juiz, que muitas pessoas também falam. The referee made a difficult decision. O árbitro fez
uma decisão difícil, difícil. E também nós temos whistle. Você pode reparar que ele é pronunciado, essa palavra é pronunciada de uma forma diferente como ela é escrita, como várias palavras que nós temos no inglês. Nós falamos whistle, que significa apito. The referee blew the whistle, que significa o árbitro, o juiz, como a gente aprendeu, apitou. O juiz fez o apito. Aqui no caso, blow significa soprar. E o whistle é o objeto, o apito, mas também significa o som que você emite pela boca quando você vai apitar. E mais aqui, eles falam de uma forma literal, o juiz assoprou o apito, mas a gente não utiliza essa construção aqui da frase no português. Então, para a gente fica somente o juiz apitou, o árbitro apitou. E temos também foul, que significa falta. There was a clear foul. Aqui no caso significa claro. There was a clear foul. Essa foi uma falta clara, quando foi uma falta muito óbvia. E penalty, que significa pênalti. The goalkeeper saved the penalty. O goleiro, que a gente já aprendeu, saved, que a gente já viu também, o goleiro defendeu o pênalti. E quando você quer dizer que houve um impedimento, a gente utiliza offside. Offside. The striker was offside. Aqui significa o atacante estava impedido. Então, offside significa impedimento e também significa impedido, quando a pessoa está impedida, a pessoa está offside. Então, the striker was offside, o atacante estava impedido. There's no way that was offside. Não tem de forma nenhuma aquilo foi impedimento. Quando você está discutindo sobre o jogo, uma coisa absurda que acabou de acontecer, você acabou de ver na sua tela ali, que uma coisa que claramente você acha que não foi impedimento, você pode falar there's no way that was offside. The players can't be offside. Os jogadores não podem estar impedidos. E aqui na última parte nós temos sobre os resultados. Então, vitória, derrota, nós vamos ver isso. Win significa vencer. E prestem bastante atenção aqui. We hope to win the match. Nós esperamos ganhar a partida. E aqui, prestando bastante atenção, Brazil won the match. Então, win é o verbo para vencer. E aqui a gente utiliza ele no passado. Então, o passado de win é won. Então, Brazil won the match. O Brasil venceu a partida. E também no último exemplo aqui, every team wants to win the World Cup. World Cup significando Copa do Mundo. Todo time quer ganhar a Copa do Mundo. E lose significa perder. They didn't expect to lose at home. Eles não esperavam perder em casa. O at home também é utilizado no inglês quando quer dizer que a pessoa jogou em casa, ou seja, jogou no estádio que é daquele time. Brazil lost the match. Então, o lost é o passado de lose. Então, Brazil lost the match. Brasil perdeu a partida. And that team can lose the match. Esse time não pode perder a partida. E quando nenhum ganha e nenhum perde, acontece um empate, que é chamado de draw. So, it was a draw. Foi um empate. The match ended in a draw. A partida terminou em um empate. A draw was enough to qualify. Um empate foi suficiente para classificar. Qualify significa classificar. E a vitória a gente chama de victory. The victory was well deserved. A vitória foi muito merecida. Fans celebrated the victory all night. Torcedores celebraram a vitória, comemoraram a vitória a noite inteira. All night significa a noite inteira. It was an important victory for the team. Foi uma vitória importante para o time. E derrota a gente chama de defeat. Defeat.
That was a rough defeat. Essa foi uma derrota dura. They learned a lot from the defeat. Eles aprenderam muito, a lot significando muito. Eles aprenderam muito com a derrota. E that team defeated Brazil. Esse time derrotou Brasil. Então nós temos o defeat, que pode também significar, que pode ir para o verbo, a forma verbal dele, e ser utilizado para mostrar que ele derrotou alguém. Então, nesse caso, that team defeated Brazil. Esse time, ou aquele time, derrotou o Brasil. E para terminar aqui, nós temos champion, campeão. Brazil became the champion. Brasil se tornou campeão. E runner-up, que esse aqui é o que a maioria não sabe, que significa vice-campeão. France finished as the runner-up. A França terminou sendo vice-campeã. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa um like e tchau.